Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Kelly, tarô, intuição e espiritualidade. E hoje a gente vai falar com a turminha de câncer, tá? Peço para que vocês peguem somente o que ressoar com vocês. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, né, no seu mapa astral, fortes no seu mapa astral, no signo de Câncer, tá? O signo de Câncer é um signo muito emocional, né? E hoje eu venho trazendo para vocês uma leitura dos nossos pretos velhos, né? Hoje eu já me conectei com essa energia e eu venho trazer essa mensagem para essa turma do signo de Câncer. Bom, oposto complementar de Câncer, a turminha de Capricórnio, tá? Então, o ascendente do signo de Câncer é Capricórnio, tá? Capricórnio, no mapa astral, ele tem uma forte influência na casa da carreira, no profissional, tá? Então, a energia capricorniana é uma energia mais voltada para o profissional, um povo mais materialista, a contraponto, tá? O canceriano, ele é mais emotivo, né? Ele é mais emocional, tá? O Capricórnio, ele traz uma energia de você zelar de si, enquanto o canceriano, ele é mais voltado para o outro, né? O capricorniano é mais voltado para si, tá bom? Então, o oposto complementar, ele quer dizer isso, tá? O que falta nenhum, o outro traz, tá bom? É como se fosse um espelho, tá? É o que fala que tá faltando em você, tá bom? Ou que está em excesso, né? Então, vamos lá? Esse é o tarô de Marcélia, tá? Deixa eu só ver se não tem nenhuma carta virada aqui. Então, peço para que vocês façam, né, a sua troca com a espiritualidade, curtindo, compartilhando. Se inscreva no canal, tá? Isso é uma troca que você faz com a espiritualidade quando você recebe uma mensagem, tá bom? Ouçam o vídeo, porque a sua mensagem ela pode estar no começo, como ela pode estar no meio, como ela pode estar no fim, como a mensagem inteira pode estar direcionada a você. Se as mensagens também podem estar espelhadas, tá bom? Então, eu posso estar falando com alguém na sua energia, tá? Uma leitura é para o coletivo do signo. Então, se você quiser uma leitura na sua energia, busque uma leitura particular. Também ouça
signos de Capricórnio que te chamar a atenção, a leitura de Capricórnio, porque sempre tem uma mensagem ali, tá bom? E sejam muito bem-vindos novamente. Vamos lá para mais uma leitura, tá? Pode passar, pequeno. Então, vamos lá. Mesa aberta para o signo de Câncer, tá? Isso aqui é E vamos lá. Bom, eita, nós. Temos aqui um 5 de copas e um 7 de espadas. 7? Não. Os 7 de espadas, minto, perdão. É um 8 de paus, tá? Então, é um 5 de copas e um 8 de paus. No fundo do deck eu tenho um rei de espadas, como energia aqui principal para vocês. Eita, vamos lá. Bom, aqui tá me falando de alguém arrependido, de alguém que passou por algum tipo de decepção, tá? Alguém que está passando por situações de tristeza, né? Situações de tristeza. Ou você se arrependeu de algo que você fez, ou você se decepcionou com alguém. Como eu peguei no fundo do tarô um rei de espadas, você pode ter se decepcionado aí ou com um amigo, seu chefe, seu pai, né? Um irmão mais velho, um ex, tá? A gente vai esmiuçar mais para saber do que o tarô tá falando, né? E aqui, assim, ó, o tarô me fala que você se decepcionou porque você não pensou, você precisou tomar decisões aí sem... Ou você precisou tomar decisões, ou vai precisar tomar decisões. E o tarô tá falando aqui de você tomar decisões usando a sua intuição, tá? Use sua intuição na hora de você tomar as suas escolhas, tá? Porque você pode estar passando por um momento, tá? Que você vai precisar lidar com algumas situações. Então, assim, existe uma decepção aqui. Agora entendi. Existe uma decepção aqui, um sofrimento aqui por você precisar, né, se posicionar diante de alguém de autoridade na sua vida, porque um rei de espadas é alguém de autoridade, tá? E é uma pessoa controladora, é uma pessoa rígida, então essa pessoa ela pode ter decepcionado muito. Tá? Então pode ser um pai aqui. Sinto muito uma energia de um pai, para um grupo é um pai
Para um outro grupo aqui é um líder aqui, então pode ser um chefe, tá? Pode ser o seu chefe aí no trabalho. Mas a espiritualidade está falando para você aqui que você use da tua intuição para você decidir sobre situações. Vamos ver o que mais que o tarot traz aqui para mim. Bom, saiu aqui para mim 3 de copas e o julgamento. E depois eu tenho aqui um 7 de copas, 7 de paus e um 7 de copas e um 6 de copas. Eita, nós, eita, nós, eita, nós. É, meu povo. É, meu povo, é meu povo, é meu povo. Bom, o 3 de copas fala sobre uma celebração. E aqui existe a carta do julgamento, tá? Aqui o que eu tô sentindo é o seguinte, que depois de você tomar uma atitude diante dessa situação que te trouxe algum tipo de desgaste, algum tipo de decepção, existe uma celebração Não, na verdade, a espiritualidade tá me dizendo que a gente precisa às vezes silenciar para poder ouvir. E a espiritualidade tá me dizendo aqui que você se decepciona com alguém, entendeu? E essa pessoa, ela... É como se essa pessoa, ela comemorasse algo, entendeu? Uma atitude dela para ela comemora como se fosse uma vitória sobre você, que te traz uma decepção aqui. E aí aqui, assim, quando eu sinto a carta da espiritualidade falando para você deixar ouvir a sua intuição. Aqui, pessoal de Câncer, né? O tarot tá me falando aqui sobre... Existe aqui um julgamento. Existe aqui um julgamento em cima dessa situação. Existe um julgamento em cima dessa situação. Nossa, que energia confusa. É como se eu sentisse aqui que existe alguém na sua energia que te causa algo que te faz algo que te traz uma tristeza muito grande.
E também me fala de você depois aqui, é como se sua espiritualidade, ela te indicasse os movimentos que você faz para que essa pessoa não saísse, ela não sai como vitoriosa. Agora eu entendi, ela não sai como vitoriosa. Ela não sai como vitoriosa, tá? Existe um julgamento aqui, tá? Em cima dessa ação. Ela não sai como vitoriosa. A espiritualidade está falando assim, ouça sua intuição para que você saiba fazer o movimento certo. É aí onde vai haver essa justiça sobre essa decepção, sobre esse sofrimento, tá? Esse sofrimento. 7 de paus, 7 de paus, 7 de paus, 7 de paus. É como a espiritualidade está falando aqui para você manter, olha aqui, depois um 7 de paus, né? Nossa, tá bem complexo aqui. Depois tem um 7 de copas. E depois tem um 6 de copas. Mas vocês conseguem ver que tem uma raposa aqui, tá? Então, assim, a espiritualidade tá falando, depois tem um valete de ouros aqui, e tem a temperança, energia de Sagitário. Aqui, o que eu tô sentindo que o tarô tá falando pra mim é assim, ó. Se mantenha firme, tá? Se mantenha firme nas suas crenças, tá? Alguém aqui tá querendo colocar a sua moral em teste, tá? Alguém tá querendo colocar a sua moral em teste, por isso que eu vejo aqui a carta do julgamento, tá? E quando você se mantém fiel às suas convicções, então aqui me traz muita energia que pode ser de um chefe aqui que te faz uma proposta que você acha que jamais ele poderia fazer. Olha aqui, sobre alguém que tenta de algum jeito ferir a sua conduta moral. Vamos ver se ela ou ele é tão certinho quanto se diz ser, tá? Vamos ver se ela se corrompe. Porque aqui quando eu vejo que o 7 de copas é alguém que é para essa pessoa, ela se mantém firme ao que ela acredita, as convicções dela, a questão de moral. E aqui, quando eu vejo o 7 de copas, eu vejo que é espiritualidade. E aqui eu falo assim, alguém te decepciona, e eu falo que é no campo espiritual. Porque
Porque você tá vendo essas 7 taças aqui, eu vejo a energia de Pai Xangô, a energia de Pai Oxalá, a energia de Pai Oxóssi, energia de Mãe Iemanjá e Mãe Oxum, Pai Oxumaré aqui, a dualidade, né? São 7 taças que representam os 7 tronos da espiritualidade, né? O número da perfeição, né? As 7 linhas, por exemplo, as 7 linhas da Umbanda. Então, aqui, alguém que está testando a sua fé, a sua moral espiritual, tá? Algo ou alguém, né? Pode ser um movimento, uma situação, como pode ser alguém. E você passando por um julgamento. Agora eu tô entendendo a mensagem. Tem mensagens que são mais complexas, tá? É como se você, canceriano, estivesse sendo testado, tá? Você tivesse e essa situação passa por um julgamento. Alguém tentou te testar a sua fé, as suas crenças. Vamos ver aí, né? E é muito interessante porque é como se eu visse a espiritualidade, ela aqui, ela em peso, junto com você, entendeu? Ela em peso em cima, junto com você. Te auxiliando, entendeu? Trazendo força para você. Ela tá dizendo assim: se mantenha firme, que a gente tá com você, tá? Ela tá falando assim, ó, não olha pro passado. Esse gato ou essa raposa aqui bem aqui escondidinho, é alguém que tá observando. Então, assim, você está olhando muito pro seu passado, tá? Alguém que está olhando muito pro seu passado, mas a espiritualidade, ela está falando, né? Diante desse teste que você está passando, né? Alguma coisa lá no seu passado, que mexe muito com essa questão das suas convicções, das suas crenças. Talvez algo que te decepcione ali, entendeu? Então você está sendo olhada pela espiritualidade. E a espiritualidade falando assim: se mantenha firme. Se mantenha firme. Nós temos um valete de ouros. E o valete de ouros, para mim, é como se você recebesse como se você recebesse, como se estivesse chegando, entendeu? É como assim, ó, o valete fala para mim que você recebe direcionamento para essa situação. Se mantenha firme as suas convicções, que a espiritualidade, ela está te auxiliando e ela entra com julgamento, com equilíbrio,
com alinhamento na questão dos momentos atuais que você está passando. Então, se esse teste de moralidade aqui é no plano espiritual, meu filho, se mantenha firme. Se é no campo profissional, essa decepção com seu chefe aí, ele te propõe ou acontece alguma coisa para ver se você se mantém firme as suas convicções em relação do que é certo e do que é errado, seja no sentimental, profissional e espiritual. A espiritualidade te fala assim, se mantenha firme porque a gente está com você, tá? O momento atual, ela traz, sinto aqui que traz tristeza, mas a espiritualidade está falando que você tá no caminho e você vai encontrar a resolução para o seu momento atual, tá? Carta da temperança depois, e a carta, essa aqui, deixa eu ver, é um 9 de ouros. Depois eu tenho um 7 de ouros aqui, falando de colheita, né? Falando de colheita, depois eu tenho aqui um 3 de ouros, tá? Um 3 de ouros. Por mais difícil que esteja a situação, calma, que a espiritualidade, ela tá trazendo equilíbrio, ela tá trazendo harmonia para você. Tenha paciência, tenha calma para esse momento desafiador. A espiritualidade, ela está te auxiliando, ela está junto com você, ela só te pede para você se manter firme. Se mantenha firme, tá? Se mantenha firme, tá bom? Se mantenha firme, tá? Nós temos aqui, ó, aqui fala, o tarot tá falando aqui de algo que vai ruir, tá? Algo ou alguém aqui, tá? Então, alguém que tá tentando te manipular e te decepciona, porque você não espera que essa pessoa, ela tem esse tipo de comportamento com você, tá? Você tem, que ela tem esse tipo de comportamento com você, porque tem um julgamento aqui, vai haver um julgamento, sai a carta da torre. Então, assim, é algo que está te abalando, né? É algo que está, que vai chegar, entendeu? Vai chegar ao fim, mas a espiritualidade fala, se mantenha firme, tá? Se mantenha firme. Se mantenha firme, tá bom? Se mantenha firme, tá? Saiu aqui o valete de espadas. Aqui pede para você ter atenção redobrada, tá? Atenção redobrada. Se mantenha firme, atenção redobrada, tá? Você vai precisar de força para se manter firme num propósito, tá bom? Quando você olha, isso aqui não é... Te coloco numa situação onde existe algo errado e você diz assim, eu não vou me corromper, eu não vou cair nessa cilada, porque a espiritualidade tá falando isso, você mantenha firme as suas convicções de moral, porque estão querendo mexer com a sua moral aqui, canceriano. Estão querendo mexer com a sua moral. Então, assim, ó, se mantenha firme nas suas convicções. Então, assim, se é dentro do trabalho, para você poder subir de cargo, você precisa passar por alguma... Estão te testando
Não. Se é errado, se o que estão te colocando é errado, porque tem um julgamento, vai ter um julgamento aqui. Se mantenha firme que a justiça divina, ela vai ser com você. Essa pessoa, ela não vai triunfar sobre você, ela não vai triunfar em cima de você, tá? Você consegue superar esse desafio, tá? Você aqui, ó, aqui é um 5 de espadas, depois tem um mais de espadas e depois tem uma rainha de copas, tá? Então, assim, você triunfa sobre essa situação. Tem uma bonificação para você. Mais de espadas vai ter uma bonificação para você. Então, aqui eu vejo muito no campo material, tá? No campo material, alguém superior teu aí tá querendo. É como se ele tivesse. Vamos ver se ela é toda certinha, se ele é todo certinho mesmo. Se o canceriano aqui é todo certinho mesmo aqui, tá? E a espiritualidade falando para você, se mantenha firme nas suas convicções, nas suas crenças, tá? É como se, por exemplo, até diante da espiritualidade, assim, ó, vamos ver se for oferecido dinheiro para ela ou para ele se corrompe. É como se a espiritualidade mostrasse dessa forma. Mas se você continuar firme, quem está tramando isso não prospera, não vai cantar vitória, não vai comemorar, não vai comemorar. Você vence isso, mas se mantenha firme aí. Não perca os seus valores. Não perca os seus valores. Tem mais de espadas aqui. Não perca os seus valores. Tenha sabedoria, tá? Tenha sabedoria. Sabedoria, tá? O fundo do deck, eu falei pra vocês, é uma rainha de copas, é alguém que, como eu falei aqui no começo da leitura, ouça a sua intuição. A rainha de copas é uma pessoa que ela é conectada com a sua intuição, ela é conectada com a sua espiritualidade, tá? Ela é uma pessoa, seja homem ou seja mulher, ela é uma pessoa que tem uma profundidade. Então, assim, é uma pessoa que ela tem convicção dos seus valores, tá? Ela sabe, entendeu? Ela é conectada com o seu eu interior, tá? Ela é conectada com o seu eu interior, tá? A espiritualidade tá dizendo assim, diante dessa situação, se mantenha firme as suas crenças, se mantenha firme a você, se mantenha firme no que você tem como certo, sobre aquilo que é correto, tá? Se mantenha firme, porque a justiça ela vai ser feita diante de quem tá querendo fazer esse teste com você. Essa pessoa ela não triunfa. A espiritualidade derruba ela. Não se corrompa, tá? Não se corrompa. Seja em qualquer situação aí. Dentro do seu afetivo, dentro do seu... É como se assim, alguém quisesse, por exemplo... Tô dando só exemplo, para vocês entenderem. Como se a situação colocasse você, para você, por exemplo... ir contra alguém ou alguma situação, você tá entendendo? Você sabendo que aquilo seria errado fazer, ou se, por exemplo, numa situação de traição, você fosse a favor. Não, é uma questão de você continuar firme
ao que você acredita ser correto, tá? Ao que você acredita ser correto, se mantenha firme. Porque a espiritualidade, ela não vai existirá uma justiça em cima. Tá entendendo? A espiritualidade, ela vai trazer um equilíbrio em cima dessa situação. Se mantenha firme. A mensagem para você, assim, mesmo diante desse todo esse sofrimento, se mantenha firme as suas convicções. Continue firme as suas convicções. Continue firme ao que você acredita. Tá? É isso que a espiritualidade tem para você. Beijo.